a linha imaginária, que divide o mundo. Conheça o meridiano de Greenwich. Você já ouviu falar do meridiano de Greenwich? Essa linha imaginária, que corta o globo terrestre de norte a sul, passando por uma cidadezinha chamada Greenwich, na Inglaterra, é muito mais importante do que parece. É como se fosse uma régua gigante, que ajuda a gente a colocar ordem no mundo, dividindo o planeta em leste e oeste. Mas não para por aí. O meridiano de Greenwich também é a base para sabermos a hora em cada canto do planeta. Lembra daquelas aulas de geografia? Então, o meridiano de Greenwich, também conhecido como meridiano principal, é o marco zero, o ponto de partida para medir a longitude. É a partir dele que calculamos as coordenadas geográficas, que nos ajudam a localizar qualquer lugar na Terra. Por que Greenwich? Por que não outro lugar qualquer? Bem, a história da escolha de Greenwich como o lar do meridiano principal é bem interessante. No século XIX, a Inglaterra era uma grande potência marítima, tipo Portugal na época das grandes navegações. Sabe? Seus navios cruzavam os oceanos, explorando novos mundos e expandindo o comércio. Com tanta gente navegando por aí, era preciso ter um jeito confiável de determinar a posição dos navios no mar, para evitar desastres e confusões. Foi aí que o Observatório Real de Greenwich, fundado em 1675, entrou em cena. Com seus instrumentos precisos e astrônomos renomados, o observatório se tornou referência mundial em astronomia e navegação. E foi justamente por sua importância estratégica que Greenwich foi escolhida, em 1884, como o marco zero da longitude, o ponto de partida para traçar o meridiano principal, dividindo o mundo em dois hemisférios. Desvendando os mares. O papel do meridiano na navegação. Imagine só, você é um navegador português do século XVI, cruzando o Atlântico. O mar é imenso, e a única coisa que te guia são as estrelas, parecido com quando a gente se perde sem GPS hoje em dia. Foi por causa de desafios como esse que o meridiano de Greenwich se tornou tão importante. Ele possibilitou o desenvolvimento de mapas mais precisos e técnicas de navegação eficientes. Com o meridiano de Greenwich, navegadores determinaram sua posição no mar com mais segurança. Brasil nas águas do mundo, a influência do meridiano em nossa história. E o Brasil, onde entra nessa história toda? Como um país com uma extensa costa litorânea, o Brasil foi impactado pelo meridiano de Greenwich. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, durante uma expedição portuguesa. Os portugueses utilizavam o meridiano de Greenwich como referência em suas viagens. A localização do Brasil no mapa e nossa participação no comércio marítimo dependem dessa linha imaginária. A hora certa em cada canto, o tempo e o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich nos localiza no espaço e marca a hora em cada canto do planeta. Como a Terra gira, o Sol nasce e se põe em horários diferentes. Em 1884, o GMT foi estabelecido como a hora padrão mundial. Quando é meio-dia em Greenwich, já são 8 da noite em Tóquio. O Brasil abrange 4 fusos horários, todos calculados a partir do GMT. Brasília está 3 horas atrás de Greenwich, GMT 3. Um legado global. A importância contínua do meridiano. O meridiano de Greenwich, essa linha imaginária que atravessa um tranquilo bairro londrino, teve um impacto profundo na história da humanidade. Ele não só revolucionou a navegação e o comércio internacional, como também moldou nossa forma de entender o tempo e o espaço. Para o Brasil, o meridiano de Greenwich representa um elo com o passado, um lembrete da nossa herança marítima e da nossa conexão com o mundo. E mesmo hoje, em plena era digital, essa linha invisível continua a influenciar nossas vidas, definindo fusos horários, orientando satélites e conectando pessoas em todo o planeta.
É como se o meridiano de Greenwich fosse um fio invisível que nos conecta a todos, mostrando que, apesar das diferenças, vivemos em um mundo único e interdependente.